Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa segunda-feira, uma boa semana pra vocês, tá bom? Chuvosa, amanhã já tem jogo do Fluminense. A gente vai falar de boa rodada do Brasileirão Fluminense, apesar do Fluminense não ganhar, a gente vai explicar melhor, mas é uma boa rodada pro Fluminense. E também vamos falar sobre o jogo de amanhã, sobre desfalques pro jogo de amanhã, sobre possíveis estreias pro jogo de amanhã, sobre janela, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui. Então vamos começar a semana junto comigo, então arrasta a vinheta aí, vamos começar essa brincadeira. Não era arrasta a vinheta, era roda, né? Mas vocês entenderam. Antes de começar, só vou pedir para você, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Apareceu esse vídeo para você, você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia, tem live, pelo menos umas 5 lives aí por semana. Então se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para você descobrir a hora que começam as lives, que ajuda muito, tá bom? Hoje tem live 12h30, mais ou menos, assim que acabar o giro do almoço lá no canal Jornada Catel 1902, já começa, já emenda direto aqui, tá bom? E se inscreve no canal se não é inscrito e deixa o like. Vamos lá. Vamos falar sobre desfalques para amanhã, né? Nonato sentiu ali, até na comemoração, ele fica caído um tempo ali. O Nonato que tinha viajado para Bahia, da Bahia ia direto para Cali, né? Uma viagem casada ali do Fluminense, volta para o Rio de Janeiro porque sente a coxa e desfalque o próximo jogo, né? Vão fazer exames para a gente ver o nível do problema que ele sentiu ali na coxa, mas desfalque para o jogo contra o América de Cali. E aí, curiosidades, né, que a gente vai pensar, né? O time titular do Renato Gaúcho, acredito que um jogo fora de casa seria o de 3 volantes, que ele está acostumado a jogar com Martinelli, Hércules e Nonato. O Nonato fazendo quase um camisa 10. E aí, o Nonato se machuca. Aí minha dúvida, se amanhã ele vai de Bernal, ele bota o Bernal na volância, se é Bernal, Martinelli e Hércules, ou se ele vai com camisa 10. E aí teria a opção de Paulo Henrique Ganso, que estava querendo o jogo, sai reclamando no último jogo, ou se ele vai de Acosta, estreia de Acosta, né? Acosta foi contratado para essa posição, já foi relacionado para o último jogo, muito acho porque era viagem casada, eu acho que o foco é muito no jogo de amanhã, para ele ter mais treinos ali, apesar que sim, mais treinos, leia esse treino de hoje, né? Porque ele treinou, entre um jogo e outro, o treino é só hoje praticamente, porque ontem passaram o dia viajando, chegaram em Cali ali de tarde, acredito que o treino seja só hoje mesmo, mas já está mais adaptado ao elenco. Confesso que acho que o Ganso iria titular, acho que o Ganso pode titular, ou ele vai de Bernal. Eu, particularmente, cara, posso estar aqui errando, tá, em relação a isso, mas eu vi o jogo contra do América de Cali contra o Bahia, nos playoffs da Sul-Americana. Bahia colocou o time misto, né, nos 2 jogos ali, mas na Fonte Nova, o time misto do Bahia deu um apavoro, apesar do 0x0, é um 0x0 muito mentiroso. Então, eu acho que cabe a gente ir com o meio ali, então com o Ganso, mas assim, a lógica para mim é com o Ganso por questão de hierarquia, a gente tá jogando há mais tempo e tal, mas sinceramente a minha curiosidade do torcedor, minha vontade é de ver o Acosta estrear pra gente ver ali quem é o Acosta, né, pra gente ver essa contratação. Outra contratação que tá ali implorando para chegar logo no Fluminense, né, é o Santi Moreno, né, que vai jogar ali pela ponta direita. O Fluminense já está meio que quase tudo acertado, uma proposta de 5 milhões de dólares, está tudo meio que acertado. E ele, na postagem que o Fluminense fez nas redes sociais, ele foi comentar já, então está praticamente certo esses dias aí, talvez hoje, quando a gente está gravando aqui, hoje ou amanhã, o Fluminense anuncia a contratação de Santi Moreno, né? Sendo bem sincero, não tem como a gente saber quem é o Acosta e quem é o Santi Moreno no Brasil, né? A gente sabe quem é o Acosta na MLS, então assim, a gente não sabe quem são esses jogadores aqui no Brasil. Se eles performarem muito bem, se a gente tiver um ponta-direita muito bom e a gente tiver um camisa 10 muito bom, confesso que, ainda mais nessa fase de Germancano e Everaldo, não são perfeitos, mas a bola vai pingar ali e eles vão botar para dentro. Mas a gente precisa desses dois performando bem, a gente só vai saber quando eles entrarem em campo. Lembrando que o Santi Moreno tem que contratar ainda, que não é algo que está fechado, né? Mas a gente precisa trazer um zagueiro. Tem informação que o Fluminense está atrás de zagueiro, teve informação ontem que o Gustavo Henrique foi oferecido, mas ele vai ficar, o Corinthians não quer ceder o Gustavo Henrique, jogou no Flamengo também, ele vai ficar no Corinthians até o final do contrato dele. Então, assim, o Fluminense está atrás de um zagueiro que a gente precisa. Até agora está dando para levar, foi de Freitas e Davi Schwindt, até acho que o Davi Schwindt fez a partida ok, Freitas expulso, mas jogo contra o Fortaleza, por exemplo, a gente não tem Freitas, a gente tem Manuel e Thiago Santos apenas para jogar ali. Lembrando que o Thiago Santos, que o Renato enxerga como volante, não como zagueiro.
Então, assim, ou a gente vai com um moleque improvisado, ou vai ver essa nossa contratação, falei muito bolado, né? Ver essa nova contratação, mas também tem que chegar rápido. Não adianta chegar na sexta-feira para querer que jogue sábado, 4 horas da tarde. Então, o Fluminense tem que agilizar esse zagueiro, que eu acho que nesse momento é indiscutível que é urgência pra gente, né? Dito isso, vamos falar da rodada do Brasileirão, que foi boa pro Fluminense, tá? A gente precisa falar sobre isso. Vamos lá falar de rodada do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, final de primeiro turno, né? Na teoria, porque tem muitos jogos faltando. Eu acho que jogaram 19 jogos, acho não, né? Tem Cruzeiro, São Paulo, Bragantino, Vitória, e acho que é isso, que Juventude não, Corinthians e o Corinthians, né? Mas o Corinthians joga hoje. São os times que não tem nenhum jogo adiado nesse primeiro turno. De resto, todo mundo tem jogo adiado no primeiro turno. Na data FIFA, nas próximas datas FIFAs, deve regularizar isso, né? Vamos falar sobre a rodada. Rodada lembrando pelo jogo do Fluminense, né? O Fluminense joga com o Bahia com um desfalque, muitos desfalques, e dessa vez todos de acordo, porque o Fluminense veio de 3 titulares, tem mais jogos importantes agora, porém é para jogar contra o América de Cali, contra o Fortaleza, com o time titular, não dá para você abandonar o Brasileirão. Então é fazer um bom resultado nesse primeiro jogo contra o América de Cali e o time titular contra o Fortaleza. Se tiver que se desfalcar um jogador, porque pode estar para estourar e tal, mas não dá para fazer o que fez contra o Bahia, mas contra o Bahia era válido. E mesmo assim o time jogou e ficou por um triz a vitória do Fluminense, né? A gente consegue virar o placar ali, mas infelizmente escapa no final ali com o gol que a gente toma. Mas é um ponto que é importante, cara. Quando a gente começa, eu vou falar de jogo por jogo, mas quando a gente começa a rodada, eu falo, cara, se a gente ganhar, a gente pode passar São Paulo e Botafogo. A gente não ganha, mas também nem passaria, porque São Paulo e Botafogo ganharam na rodada. E se a gente perde, a gente podia ir lá para a 13ª posição. Assim, é uma situação do Fluminense que estava muito complicada, porque tinha muito time que estava encostado que ia jogar também. Empatando não é tão diferente de perder, é um ponto, né? Então, nesse momento, a gente está na mesma posição. A gente pode perder a vaga para o Corinthians ganhando hoje do Juventude, ele vai para 25 pontos e ultrapassa o Fluminense. Então, a gente perderia uma posição, mas continuaria na parte de cima da tabela. Mas vamos jogo a jogo, né? O Flamengo ganha do Mirassol no Maracanã. Confesso que nunca é bom o Flamengo ganhar, ainda mais ele brigando pela liderança. Eu preferiria o empate ou o Mirassol ganhando. Mas se for pensar em tabela, o Fluminense diminui ali 2 pontos do Mirassol. O Mirassol agora está com 28 pontos e o Fluminense com 24. Então o Fluminense tira ali 1 ponto do Mirassol. Falei 2, né? Tira 1 ponto do Mirassol. O São Paulo e Vitória, esse resultado, assim, era melhor o Vitória ganhar. O Vitória está brigando lá embaixo. É bom que botaria uma pressão em Grêmio, Santos e Vasco. Mas, assim, devido às circunstâncias, cara, o time do São Paulo, depois da mudança de técnico com o Crespo, acho que ganhou a maioria, ou todos ou a maioria dos jogos. Ou empatou um, mas, assim, vem numa sequência absurda e jogando no Morumbi era normal. Então, o São Paulo abre 2 pontos da gente, tá? Inter e Red Bull Bragantino. A gente tira 1 ponto do Red Bull Bragantino, que vem derretendo no campeonato nesse momento. O Fluminense agora está 3 pontos do Red Bull Bragantino, porém com 2 jogos a menos. Então, assim, a gente está com aproveitamento de pontos melhor que o Red Bull Bragantino. Mas o mundo ideal era o empate, porque o Inter tirou 2 pontos da gente, né? A gente tira 1 ponto do Red Bull e o Inter tira 2 pontos da gente, está na nossa cola ali com 24 pontos, ficando atrás no critério de desempate. Então, o empate era o ideal. Fortaleza e Botafogo era o ideal Fortaleza ganhar, né? O Botafogo goleiro, Fortaleza está muito mal na zona de rebaixamento, então era o Fortaleza ganhar, mas a gente pega esse Fortaleza que a gente pega bem fraco pro jogo sábado. A obrigação total do Fluminense ganhar no sábado, né? E o Botafogo abre 2 pontos em relação ao Fluminense, indo para 29 pontos. Vasco e Atlético Mineiro. Sempre bom ver o Vasco se ferrar, mas o empate é ótimo, porque o Vasco segura o Atlético Mineiro e é um desses times que poderia ter passado o Fluminense e não ultrapassou. Mas olhando a briga lá embaixo, sempre lembrar que o Vasco está na zona de rebaixamento e isso é muito bom, né? Palmeiras e Ceará. Palmeiras ganhar é bom porque segura o Ceará. Ceará era outro time desse que ia conseguir colar, né? Ia conseguir colar no Fluminense caso ganhasse, né? Ele ia fazer 20, na verdade ele ia passar o Fluminense, ele ia para 25 pontos, ultrapassaria o Fluminense. E o Palmeiras, vou ser bem sincero, gente, o Cruzeiro é o time da moda, o Cruzeiro tá jogando pra caramba, mas o Palmeiras do Abel, que a torcida tava mandando o Abel tomar, tá ofendendo o Abel no último jogo, a torcida do Palmeiras, o que eu acho de uma loucura absurda. O cara sabe pontuar, o futebol não é bonito, o futebol é feio, o futebol é complicado, ele é chato pra cacete, o Abel, mas o cara sabe pontuar em Brasileirão e briga ano após ano pelo Brasileirão. Então é torcer pro Palmeiras ficar lá em cima, que eu acho mais sólida a briga do Palmeiras até do que a briga contra o Galo, né? Com a briga com o Galo, briga do Cruzeiro contra o Flamengo. Porque, assim, nesse momento o Palmeiras tem 36 pontos, um jogo a menos que o Flamengo. Ganhando vai para 39.
O Cruzeiro tem 37, mas tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, assim, hoje o adversário do Flamengo é o Palmeiras. Querendo ou não, o Palmeiras é o adversário. Então, nesse momento que eu não tô brigando pelo título, eu tô sendo muito Palmeiras, tá? Santos e Cruzeiro. E aí, cara, Santos ganha. E aí, eu acho... Assim, o Cruzeiro ganhando complicaria o Flamengo, mas eu tô pensando aqui no entretenimento e o Santos se distanciar da zona de rebaixamento agora. Abrir 5 pontos do Vasco. Lembrando que o próximo jogo é Santos e Vasco na Vila Belmiro. É bom demais o Santos se distanciar, né? Daqui a pouco vai chegar na gente. A gente tem que pontuar também, né? Mas aí deixa o Vasco, Vitória e Grêmio. Eu acho que Vasco, Vitória e Grêmio, os três vão brigar por uma vaga, tá? Torcer pro Vitória ganhar e deixar Vasco e Grêmio brigando. O time do Grêmio é muito ruim. Grêmio que perdeu pro Sport. Primeira vitória do Sport, Sport com 9 pontos agora no campeonato. Fez sua primeira vitória, veio de uma sequência de empates e agora ganhou. Então, assim, o Sport consegue segurar o Grêmio. Se o Grêmio ganha, o Grêmio é para 23 pontos e vai ficar na nossa cola. Então, a briga pelo rebaixamento hoje, para essa Fortaleza, Juventude e Sport, né, colocando debaixo do braço, assim, essa vaga, tem a briga de Vasco, Vitória e Grêmio. Para mim, os três brigam por uma vaga. Santos tem que ficar alerta ali, mas nesse momento, até pelo futebol apresentado, eu vou muito por esses três, tá? Eu acho que o time do Santos tem o Neymar que faz uma diferença, querendo ou não, o Neymar faz diferença quando resolve jogar. O time do Grêmio é muito ruim, o Mano Menezes não quer jogar bola, né? Juventude e Corinthians, o Juventude. Torcemos Juventude hoje, porque é o que eu falei, se o Corinthians... Torcemos Juventude empatar, pelo menos. Se o Corinthians não ganhar, ele não ultrapassa a gente. Então o Juventude ganhando hoje iria para 14 pontos, bota uma pressão ali atrás, que é sempre divertido, entretenimento também. Mas hoje, 8 horas da noite, a gente torce pro Juventude, tá bom? Boa rodada do Brasileirão, agora é focar. Estamos nas oitavas da Copa Sul-Americana, estamos nas quartas da Copa do Brasil. É ganhar amanhã, fazer uma boa margem lá fora de casa, para depois, perante a nossa torcida, a gente conseguir garantir essa vaga aí para as quartas de final e brigar pelas Copas, mas lembrando sempre de focar no G6. Não dá para a gente se garantir em Libertadores querendo ganhar título. É importante, mas ganhar título é muito mais difícil do que você ficar no G6. Então é sempre brigar a ficar no G6. Hoje, lembrando que pode ser G7, geralmente é um G7, G8, né? O Fluminense hoje está a 4 pontos do Mirassol, que está na 6ª posição. Então a gente sim está na briga pelo G6 por enquanto, tá bom? Galera, deixa o like, se inscreve no canal. 12h30 tem live aqui no canal Gol de Barriga, tá? Espero vocês, tamo junto, até a próxima, valeu.